Aê! Fala pessoal! Mais um AguiaCast começando ao vivo nessa terça-feira. É o nosso dia do nosso encontro, dia de evolução, dia de expandir a consciência. Se você está passando aqui esse podcast, se você gosta de falar sobre evoluir, sobre expansão da consciência, sobre mentalidade, sobre prosperidade, como que você pode empreender com mais facilidade, com crescimento fluido, né? Sem precisar ali colocar tanta força, tanta energia ali, esforço. Vem para cá, vem para o AguiaCast. O AguiaCast é o seu podcast, onde nós vamos falar de negócio, nós vamos falar de prosperidade, vamos falar de evolução. Porque, gente, a abundância, né? A prosperidade, ela tá ligada ao ser. Quem você precisa ser hoje para se tornar tudo que você pode, todo o seu potencial, que você precisa curar, que você precisa expandir e entender que você ainda não acessou. É só isso que está te separando do seu eu do futuro. E hoje, gente, eu tenho uma convidada aqui. Já já eu vou apresentar ela para vocês. Ela que tem aquele sotaque gostoso, tá falando direto de Niterói, lá do Rio de Janeiro. Ela vai falar sobre. Opa, não era para trazer ela ainda não, era surpresa, mas tá bom. Ela vai falar aqui com a gente. Seja bem-vinda, então, Lohana. Vê se eu estou falando certo o seu nome. É Lohana? Isso, Lohana mesmo. Lindo! A sua mãe já estava conectada aí com o universo, já trazendo esse nome único, lindo, forte, que tem uma energia linda, né? E olha, seja muito bem-vinda. Lohana hoje vai falar sobre curas, sobre como a gente transcender, né? Ela é uma especialista, então eu quero que ela fale um pouquinho do trabalho dela, já já eu vou trazer. Mas antes, Lô, eu quero que você acompanhe comigo o nosso patrocinador, né? Aquelas pessoas que nos ajudam a manter esse podcast, essa mensagem, deixando com que essa mensagem se propague aí pelo universo. Então, eu quero agradecer ao nosso patrocinador, o restaurante Bem Natural. É um restaurante voltado, gente, para alimentação saudável. Eles têm ali alimentação vegana, vegetariana. E não só isso, não só pensando no seu corpo, na sua saúde, mas também conectados com a sua energia. Então, eles têm toda uma preocupação com a energia de vida dos alimentos, de onde esses alimentos estão vindo, com a frequência, né, do ambiente. Então, se você entra lá, você vai ver vários cristais, várias pedrinhas, você vai ouvir mantras tocando. Então, assim, você está alimentando o seu corpo e o seu espírito, a sua mente, de dentro para fora. Uma delícia, né, Lô? Já pensou? Nossa, maravilhoso! Quando você estiver aqui em São Paulo, você é minha convidada para a gente curtir um almoço incrível. E, gente, dá uma olhadinha nas delícias, nas sobremesas incríveis, tudo vegano, tudo vegetariano e cuidando aí da energia e da qualidade. Confere com a gente. Aí, então, gente, você que é daqui de São Paulo, você que vai passar aqui por São Paulo, aqui no Tatuapé tá tão pertinho do aeroporto de Guarulhos, então quando você vier para cá, esteja com a gente ali no Bem Natural, se conecte com essa energia de vida, com a saúde, com o bem-estar, que eu tenho certeza que você vai amar. E sem mais delongas, né? Que legal te receber aqui, Lohana. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Satisfação te receber e obrigada por aceitar esse convite para bater esse papo aqui comigo, viu? Eu que agradeço, Nathalie, pela oportunidade. É Nathalie mesmo, né, que fala. Nathalie. Nathalie, gratidão pela oportunidade. É uma honra, né, sempre falar sobre esses temas que, para além da minha profissão, são temas que reverberam dentro de mim como uma verdade, né, e que fazem parte da minha rotina e do meu dia a dia. Então, ter a oportunidade, né, de
estar num canal e falar sobre isso é maravilhoso. Gratidão. Ai, que delícia! E Lohana, me conta um pouquinho do seu trabalho, o que que você faz hoje, qual que é o seu chamado? Eu sei que você trabalha aí com essa questão da cura do interior, mas com uma linha bem interessante que vai trabalhar aí todos os saberes, integrando ciência, espiritualidade. Conta um pouquinho até dessa sua trajetória, porque você apesar de ser muito nova, né? Você já tem uma carreira muito legal, já tem toda a sua trajetória. Conta um pouquinho dessa sua descoberta, como que você se descobriu terapeuta, fazendo esses atendimentos e trabalhando com essa linha que você trabalha hoje. Perfeito, Nathalie. Tudo começou. Na verdade, acredito que, né, eu sempre fui uma criança muito sensível, né? Sempre senti muitas coisas. Eu tinha, né, experiências onde eu sentia algo que ia acontecer e acontecia em seguida. Então, eu sempre fui uma criança muito sensível, muito voltada para as artes, gostava muito de ler, né? Então, esses temas, desde a minha adolescência também, né, como pessoas que passaram, né, pelo nosso planeta, vamos dizer assim, e que instituíram esses conceitos de paz, de amor, de filosofia, eram coisas que sempre me atraíram desde a minha adolescência, né, e sempre me chamavam, Uhum, e eu gostava, eu escrevia, tinha blog, enfim, desde novinha já uhum, tinha isso muito forte dentro de mim, né? Mas a vida foi acontecendo e aí eu me formei em arquitetura, trabalhei anos, né, em empresa de arquitetura e tudo mais. E aí, durante esse trabalho, eu fui também fazendo um processo de autoconhecimento pessoal, sempre buscando e estudando muito por conta própria. Então, eu uhum, sempre estudei essas temáticas, elas iam aparecendo e eu ia me familiarizando com aquilo, né? Me chamavam. Eu sempre segui muito a minha intuição sempre foi muito certeira, vamos dizer assim. uhum, E eu ia me encaminhando para esses lugares, esses saberes, esses estudos. E até que uhum, eu fiz a minha primeira formação de curso de Reiki e fui fazendo todos os mestrados em vários sistemas. Então, uhum, aquilo foi me trazendo uma transformação pessoal muito grande, né? uhum, Então, para além da busca interna que eu já vinha fazendo, quando eu comecei com os atendimentos, ainda trabalhando com arquitetura, né? Eu uhum, trabalhava com os dois, à noite eu atendia. Então, eu percebi que aquilo estava ficando cada vez mais forte dentro de mim, né? E até que veio a pandemia, como para todo mundo, né? Teve algum impacto profundo. Então, depois da pandemia, ainda trabalhando com a arquitetura, eu comecei a fazer essa transição, né, para a área da saúde de fato, fiz outra uhum, especialização em neurociência, física da consciência, e aí muitas coisas foram se abrindo mais nesse âmbito uhum. espiritual, energético e tudo mais, chegando muitas informações, muitas canalizações, e isso tudo eu comigo mesma em casa. Né? E Caramba! fazendo esse trabalho muito sozinha, porque a minha família, todo mundo é muito católico, então as pessoas não entendiam o que eu Isso que eu ia falava, a te minha perguntar, linguagem. porque eu falei assim, nossa, ela é jovem e teve uma descoberta jovem, né? Então, Sim, assim, se de repente você já vinha de uma família que te orientou nesse sentido, e pelo jeito não. não. Pelo contrário, né? Minha família sempre foi uma família muito de ajudar as pessoas, de cuidar das pessoas, né? Mesmo que não fossem pessoas próximas. Então, eu aprendi muito esses princípios e valores. Mas Uhum, nessa parte energética e espiritualista, né, mediúnica, isso nunca foi me passado pela família. Pelo contrário, eu que tive isso, essa busca muito sozinha, né, e passei, enfrentei, encontrei pessoas chaves na minha vida, né, que a própria uhum, espiritualidade, né, enviou de propósito para que isso fosse sendo guiado de alguma forma. E aí eu fui me aprofundando, então aí fiz a especialização em neurociência, foi algo que eu amei, assim, entender como é que funciona o cérebro e uhum, como que isso fazia totalmente sentido
né, com o reiki, com as práticas integrativas que a gente vai falar daqui a pouco. Uhum. Então, tudo foi fazendo sentido. Depois eu fiz uma especialização aí em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, né, que foi o pioneiro, assim, com as práticas integrativas, o primeiro hospital a ter esse núcleo de cuidados integrativos. Então, eu fiz uma especialização aí também de cuidados integrativos. Então, tudo isso foi crescendo muito dentro de mim e se tornando a minha realidade do dia a dia. Já faz alguns anos que eu atendo terapeuticamente, faço acompanhamento terapêutico voltado para essa área integrativa e complementar à saúde. Uhum. Conduzo, né, cursos de reiki em todos os níveis, em diferentes sistemas. Que Conduzo legal. palestras voltadas para a saúde mental, eventos, retiros e muito mais. Nesse Que meio aí. delícia! E com esse sorrisão, significa que você se encontrou ali a sua missão, né? Eu queria te perguntar, aqui no nosso podcast, assim, a minha audiência, eu comecei, né? Eu vim da área comercial, vendas, aquela visão muito ali, vamos dizer, o faca na caveira, bora bater meta, bora, né? Sim. E também por uma busca pessoal, isso foi se modificando, tanto que eu saí desse mundo corporativo e vim para um trabalho onde eu falo muito das vendas de forma magnética, né? Onde a gente vai fazer com que a coisa flua. Então, assim, as pessoas se identificam comigo muito por essa questão da sua carreira, de querer dar certo, de querer prosperar. E muita gente, Lô, me procura para perguntar sobre transição de carreira. Né? Então, assim, eu queria saber de você, porque você, de alguma forma, fez uma baita transição de carreira, né? Poxa, você veio aí da área da exatas, da arquitetura. Tudo bem que a arquitetura traz uma pitada aí de arte e tudo mais, mas é uma coisa muito matemática, os ambientes de trabalho, né? Não tão assim aquele espaço ali para você. E de repente você, por uma busca pessoal, acho que é interessante quando a busca é para nós, né? E depois vai fazendo sentido para o outro. Isso aconteceu comigo também. Você foi fazendo essa transição, né? O que você atribui, Lô, ao sucesso dessa transição? Se você teve essa intuição, esse direcionamento, até de repente espiritual, e o que você aprendeu? O que você diria para quem está aqui nos acompanhando e que muitas vezes está vivendo esse conflito, né? De, poxa, será que eu devo realmente seguir aquilo que eu acho que é o meu prazer, aquilo que eu vou ficar feliz? Como que foi isso para você? Então, eu acho que assim, esse tema que a gente trouxe, né, esse título, né, que a gente trouxe da sabedoria ancestral, né, com a conexão com a ciência e o autoconhecimento, a jornada de cura, é um bom começo para a gente entender como que essa transição ela pode ser facilitada, entre aspas, né? Porque não existe caminho mais curto ou aquele atalho, né? Pelo contrário, a gente tem que seguir o caminho e enfrentar os processos pessoais que a gente tem que enfrentar. Então, eu acho que a gente pode começar a fazer essa jornada de cura hoje aqui, né? E falar um pouquinho sobre os saberes ancestrais, sobre as culturas ancestrais e ir pavimentando esse lugar de compreensão, como que a gente chega nesse estado de realização ainda em vida, né? Porque muitas pessoas, quando olham para a espiritualidade ou para questões voltadas para filosofias, doutrinas, religiões, pensam que a realização, a iluminação, ela vem quando você morre, quando você já não está mais aqui. Né? Só que vai a verdade encontrar não. ou o descanso eterno, a paz eterna, a realização eterna. E o objetivo é a gente aprender a encontrar isso tudo aqui, estando aqui, nessa dualidade, né? Enfrentando os nossos desafios, as nossas adversidades, como que a gente responde a tudo isso, né? Como que a gente consegue enxergar dentro de tudo isso a paz, a harmonia, o amor, a união, a fraternidade. Então, eu acho que para a gente sair só de um discurso utópico e trazer isso para a materialidade, a gente precisa entender a nossa história. A gente precisa entender o que veio antes, né? E como que no meio desse caminho
talvez a gente tenha se desconectado disso tudo, se perdido nisso tudo e ido muito para um lado material, mas o material no sentido desequilibrado, né? É um material onde você foca ali, né, só no dinheiro, só naquilo como uma troca, e não de verdade no que você no que você faz para que aquilo seja um resultado e não uma dependência, né? Não uma escravidão, vamos dizer assim. Sim, sim. E como, Lohana, é que as práticas integrativas, elas podem nos ajudar a esse caminho de autoconhecimento, de entender as tomadas de decisão, de sermos mais assertivos, como que essas curas, elas funcionam? Conta um pouquinho mais, explica um pouquinho mais sobre essas práticas integrativas. Perfeito. Eu trouxe aqui alguns tópicos, porque eu falo muito, então, para resumir, né? Eu acho que a gente pode começar falando, entendendo que para as culturas ancestrais, o corpo, né, o corpo físico, ele sempre foi mais do que matéria, ou seja, mais do que isso aqui que a gente vê e olha no espelho e maqueia e faz várias coisas, né? Então, o corpo ele era visto como o templo onde o espírito habita. Então, esse veículo, né, é onde o meu espírito vai habitar nesse plano. Então, a respiração, o coração, o nosso ventre, essas partes do nosso corpo eram consideradas os portais sagrados. E a saúde, ela estava diretamente ligada à harmonia desses centros que habitam na gente. Então, práticas como a meditação, como o canto, as danças circulares, né? Na ancestralidade se utilizava muito as danças circulares, que hoje também é considerada uma prática integrativa. Então, a conexão com os ciclos da natureza eram caminhos de cura, né? E equilíbrio que eram considerados por essas culturas ancestrais. E quando a gente fala culturas ancestrais, a gente pode chegar em um lugar das civilizações mais antigas, os povos originários, os chineses, os indianos, né? Que são culturas que estão aqui há muito tempo, né? E que toda essa atualização que a gente tem hoje na ciência, na medicina, na saúde como um todo, ela é muito recente comparada à história milenar dessas culturas e das suas próprias medicinas, né? Então, por exemplo, na China a gente tem a medicina tradicional chinesa, que também é considerada, né, uma medicina integrativa, e a gente tem também na Índia a medicina Ayurveda, que também é uma das medicinas que estão aqui dentro, inclusas dentro da nossa política nacional de práticas integrativas e complementares em saúde. Então, as práticas integrativas, elas começam lá dos ancestrais mesmo, né? Como um saber, talvez até um pouco mais intuitivo, né? Se bem que assim, você que está estudando isso muito mais a fundo, a gente sabe que tem muita coisa que a gente ainda não tem conhecimento, por exemplo, na cultura egípcia, né? Que hoje a gente vai vendo que eles tinham muito mais acesso a conhecimentos que hoje a gente está começando a acessar, né? E que esses povos, né, de uma maneira ou de outra, não se sabe como, né? Existem várias teorias, eles já acessavam, né? Então, foi algo que de repente foi acessado lá atrás e que foi se perdendo, né? E como que você vê isso, Lô? Perfeita colocação, já ia falar disso. A gente está em sintonia. Então, por exemplo, o que a gente considera práticas integrativas hoje, né, era o que era um hábito, eram práticas que faziam parte da própria cultura ancestral, né, desse próprio processo de autoconhecimento. Então, desde os povos originários até as escolas iniciáticas do Egito, do Antigo Egito, da Grécia, né, os ritos de passagem eram formas sagradas de acompanhar o ciclo do espírito. Então, vamos pensar assim, a mulher ela tem os seus ciclos, né? Assim como o homem também. Então, nessas antigas culturas, a mulher ela tinha os seus ritos de passagem, desde a menarca, que é o primeiro ciclo menstrual,
na fase adulta, na gravidez, na terceira idade. Então, tudo isso era, vamos dizer assim, comemorado, exaltado. Então, o que a gente percebe hoje, principalmente em relação à polaridade feminina que está dentro de todos nós, como homens e mulheres, é que a gente se desconectou dela. Então, vamos pensar numa coisa bem atual. Então, a mulher hoje em dia, muitas vezes, né, quem nunca, mulher, falou que é muito mais fácil ser homem do que ser mulher. Nunca pensou, a mulher sofre tanto, mulher tem tanta dor, mulher passa por isso, Sim. passa Ah, não, pelo na parto. próxima vida eu vou vir homem. Vamos desconstruir isso agora, Nathalie. Pode, Vamos POC. entender. Vamos entender, porque a gente se perdeu desses ritos, né? Dessas ritualísticas. Então, para essas culturas, você ser mulher era um ato completamente sagrado, assim como ser homem também. Só que isso era reconhecido. Então, a menina, dentro dos povos, da cultura dos povos originários, ou dentro, né, dos rituais pagãos, na época bem antiga, antes, né, do processo de Inquisição, patriarcado e tudo mais, a menina, quando ela tinha o seu primeiro ciclo menstrual, ela recebia uma festa. Era uma festa de exaltação ao sangue sagrado, que ia propiciar para ela a cura de muitas coisas e o processo de gestação, de criação. Então, o útero, ele sempre foi visto como um receptáculo sagrado, como um ponto de manifestação de tudo que eu quero viver e realizar, para além de ter um filho ou não. Então, mesmo se você não tivesse um filho, o seu útero é o local de gestação, de projetos, de ideias, de tudo que você quer vir a realizar na sua vida. Então, se eu não estou ligada ao meu feminino, se eu não estou curada, ligada a essa conexão com o feminino, eu não consigo manifestar plenamente as coisas no âmbito físico. Então, todo esse Mulher, processo... que revelação incrível aqui. Então, você está dizendo que, por exemplo, uma mulher que está com feridas no seu feminino, seja em relação ao masculino, porque já viveu muitas dores, ou com o pai, ou com relacionamentos, ou Sim. essas mulheres que já, de repente, já vieram, né, com esse sentimento, que eu acredito que já carregam, às vezes, até de outras, né, existentes, seja lá a crença de cada um, gente. A nossa existência atual, a gente já carrega muita coisa. Então, ainda que você nem acredite que você carrega coisas de outras vidas, dessa você já carrega, e a própria epigenética prova, né, Lohane, que até dos nossos ancestrais hoje, a gente carrega no nosso DNA, dores, traumas, né? Então, só dessa vida que você já tem muita carga, muita coisa. Então, essa mulher que não está conectada com o seu feminino, com esse sagrado, com essa energia, ela vai ter dificuldade para criar projetos, para carreira, para família. É isso que você está falando? Vamos lá, vamos por partes, né? A gente tem essas duas polaridades, né? Vamos dizer assim, o masculino e o feminino, que dentro do próprio taoísmo, vamos dizer assim, é chamado de yin yang, né? As nossas polaridades. Quando a gente fala, né, dessa ancestralidade e desse processo de exaltação e de receber cada fase da vida, cada ciclo da vida, a gente percebe que isso é uma forma de se conectar à sua essência, ao seu verdadeiro eu, né? E você, como mulher, no caso que eu dei o exemplo aqui, né, você também precisa estar conectada a essa essência, ao seu útero, né? Porque o útero, ele carrega as memórias das nossas ancestrais, né? E como você bem disse, tem estudos hoje da própria ciência que comprovam como a gente carrega nos nossos genes traumas transgeracionais, que a gente pode falar daqui a pouco. Mas o mais legal é a gente perceber que, como a nossa globalização e as tecnologias e todas essas mudanças que a gente teve nos últimos séculos nos afastaram dessa conexão que para os ancestrais é algo natural, né? Que para os povos originários é algo natural. Então, assim como a natureza tem seus ciclos, nós também temos como homens e mulheres. Né? E a gente precisa honrar esses ciclos, reconhecer esses ciclos.
e a partir deles buscar, curar, olhar, observar, né? Permitir que a gente ocupe esse corpo com verdade. Então, esses ritos, eles não eram tidos só como ritos de cura, mas principalmente de fortalecimento de identidade e presença. Uau! Então, como eu vou fortalecer a minha identidade, quem eu sou verdadeiramente, né? Como que eu vou fortalecer e me sentir pertencente dentro de um ambiente múltiplo, né? Que tem várias opções. Então, esses ritos, eles chegam nesse momento atual da nossa geração como uma forma de reconectar o ser, nós seres humanos, a essa autenticidade que foi perdida pelo caminho. Né? Então, a gente tem hoje uma reprodução de comportamento muito grande. Então, a gente reproduz tudo que a gente vê nas propagandas, na internet, né? E o que acaba acontecendo é que a gente fica cada vez mais desejando novas coisas, principalmente coisas materiais, e se abstendo de uma paz e de uma harmonia interna, porque acaba gerando frustração, porque você consegue, conquista aquilo, mas logo em seguida você já tem um novo desejo, né? E aí isso mostra como a gente está desconectado do que verdadeiramente importa como princípio e valor, e como que é aquilo que traz identidade para a gente, né? Para além do externo, para além da roupa que eu uso. Qual é a minha identidade como ser? Quais são os meus princípios, os meus valores que vão promover a manifestação da abundância, da prosperidade em todos os âmbitos da minha vida? Então, essa busca interna, ela promove essa cura e essa sensação de equilíbrio e de harmonia. Da mesma forma, quando a gente fala em criança interior. Então, a gente ouve muito falar em cura da criança interior. Por que a gente fala disso? Né? Porque a criança, aí a gente pode aproveitar aí o gancho do Dia das Mães, né? O que a criança representa? Uma mãe que tem uma filha, um filho, ou uma sobrinha, quando você tem um sobrinho, quando você tem uma amiga que acabou de ter uma criança, quando você olha para aquela criança, quando você convive com ela, o que ela promove em você? É uma alegria, você vê naquela criança a espontaneidade, a sensibilidade, a presença. Ela não está pensando no que vai acontecer amanhã, ela está pensando na brincadeira que ela quer fazer agora, né? Então, o que a gente pode absorver na fase adulta que a gente se esqueceu dessa criança, né? Quais são as características que a gente pode retomar a partir desse contato com o ser criança? E a partir desse contato com o ser criança, como eu curo e relembro e olho para a minha própria criança, que muitas vezes passou por dificuldades, passou por momentos de rejeição, de abandono, enfim, abusos de alguma forma, né? E o mais legal é que hoje a própria ciência, ela comprova que o cérebro ele se molda de acordo com as nossas experiências, as nossas crenças e as nossas emoções. Então, a própria formação, né? Por exemplo, a criança ela está ali até os 7 anos de idade na sua, que a gente chama de primeira infância, né? Então, nessa primeira infância é o momento onde aquela criança mais produz o que a gente chama de neurônios espelho, ou seja, são neurônios que são produzidos em sua maior quantidade na vida, nessa faixa etária, porque é nessa faixa etária que a criança é um papel em branco. Então, é nessa faixa etária que ela vai repetir e se basear, criar os seus padrões de resposta comportamental. Ou seja, ela vai formar a personalidade dela até os 7 anos de idade. Sim. Então, todo esse processo, né, de estímulos do entorno vai fazer com que essa criança crie os padrões, que a gente chama na neurociência de padrões circuitários, que vão responder às situações que lhe ocorrem na vida. Então, vamos lá, deixa eu te perguntar aqui. Imagina, assim, a gente está ouvindo aqui, né? E a criança, o adulto, né? Chegou hoje e a gente sabe que a gente teve ali cada um a sua. Eu digo assim, né?
cada um criou o seu universo diante ali das coisas que viveram, das crenças que criaram, né? Cada um vai ter o seu ponto de vista por conta daquilo que você viveu, né? E como você trouxe aqui, a neurociência comprova isso, né? Que até os 7 anos a gente está ali fazendo várias e várias sinapses, com o passar do tempo isso vai diminuindo. Um recém-nascido está fazendo, sei lá, mais de 1000 sinapses por segundo, né? E até que o momento que isso vai diminuindo e se estabelece e forma-se ali os caminhos neurais, né? É possível, como que essa questão integrativa, da cura integrativa, ela pode nos ajudar a reprogramar caminhos, pontos de vista, crenças, seja lá como a pessoa quiser denominar, né? Traumas, criança ferida. Fato é que a gente tem ali pontos de vista, dores, né? Então, por exemplo, eu falo muito sobre essa questão do dinheiro. Então, assim, nós carregamos, por exemplo, diversas feridas com dinheiro. A gente aprendeu a ter raiva do dinheiro, a gente aprendeu a ter medo do dinheiro faltar, a gente aprendeu que o casamento acaba quando o dinheiro falta. Quantas vezes a gente ouviu isso? O dinheiro saiu pela porta, o problema entrou pela janela. Ou o dinheiro é a raiz de todo mal. Então, assim, isso eu estou falando só de dinheiro. Fora relacionamento, homens não prestam, mulheres são interesseiras, essa mulher só quer o seu dinheiro. Então a gente criou ali pontos de vista fixos, crenças, paradigmas, caminhos neurais. E agora, como a gente pode, na prática, limpar? Como a gente pode reprogramar tudo isso, né? A gente sabe que tem como, mas como a gente acelera isso? Perfeito. Então, não sei, não diria acelerar, mas como que a gente acessa isso, né? Legal. E aí a gente chega, que para mim é a chave de tudo, né? Que eu sempre falo que o meu trabalho não é um trabalho de cura, o meu trabalho é um trabalho de autoconhecimento para que a partir da consciência a pessoa possa trazer a cura através de si, né? Se permitir se curar. Então, o autoconhecimento para mim, assim como era desde as escolas iniciáticas, né? E todo esse processo ancestral. Eu acho que o seu fone deve ter desconectado, que o som ficou um pouquinho vazado. Peraí. Confirma para mim aí, diretor, se tá ok. Pelo menos para mim ficou um pouquinho. Agora ficou um pouquinho melhor. Isso. É que aí. Eu tinha botado para trás do cabelo, desculpa. Ficou Vamos ótimo. lá. Mas aí voltando, não sei até que parte você ouviu. Você falou, mas, não, eu ouvi tudo, só que estava um pouquinho abafado. Perfeito. Então, hoje, dentro dos estudos da epigenética, né, a gente mostra que esses traumas emocionais, eles influenciam diretamente na nossa expressão genética. Então, quando a gente traz à luz a nossa história, quando a gente traz à luz a herança ancestral que a gente pode transformar esses padrões que afetam não só a mente, mas o corpo físico. Então, o que a gente tem que entender? O corpo físico, ele é sempre um resultado do nosso emocional e do nosso mental. Então, todas as afecções, enfermidades, né, ou que a gente chama de doenças, elas chegam ao nosso corpo físico porque emocionalmente, mentalmente já foram nutridas durante um certo tempo, né? E aquilo vai se refletindo no nosso corpo. Então, quando a gente fala em práticas integrativas, em saúde integrativa, a gente começa a compreender que é através desse processo de autoconhecimento que a gente vai conseguir acessar esses traumas, essas respostas comportamentais, esses padrões de crenças, né, que limitam a gente a movimentar a nossa vida, que estagnam certos pontos da nossa vida, sejam eles de cunho relacional, sejam eles de cunho material. Então, através dessas práticas, hoje a gente tem aí, cada vez mais, né, estudos, artigos científicos comprovando como que essas práticas elas vão trazer essa cura do corpo de forma integral. Então, por exemplo, hoje, um dos maiores hospitais que a gente tem no mundo, que em Nova York é o Johns Hopkins, a gente tem um prédio só para a parte de cuidados integrativos,
Então, no mundo Uau! inteiro, você tem um avanço acontecendo nessa área. No próprio Brasil, a gente tem aí o SUS, né, oferecendo práticas integrativas. Você vai para o SUS, Ah, isso é tem muito reiki, tem legal. auriculoterapia, tem danças circulares, meditação, yoga. Né? Aí em São Paulo, o Ministério da Saúde está super investindo em toda essa parte, né, do SUS. Então, Muito olha a legal você comentar oportunidade. isso, Lohana, porque assim, às vezes as pessoas elas ouvem isso e pensam assim: "Ah, não, isso é papo místico, isso é Só pro". para Esses quem dias tem eu ouvi assim: dinheiro. "Ah, o papo tá muito Haribo, tá muito não sei o quê". Eu falo assim: "Cara, é a ciência, né? A ciência ela tá voltando, né? A gente foi. A gente tem, por um lado, aí as IAs, os computadores, que Sim. são super válidos, né? São tratamentos importantes, mas e outras alternativas também, né? Porque quando a gente vai falar do remédio, a gente vai falar de algumas questões, a gente está remediando realmente, não é que a gente está dizendo aqui para as pessoas, né? Ah, esse está tratando um câncer, para de fazer, não estamos falando nada disso, gente. Nós estamos mostrando tratamentos e complementos, né, a questão do autoconhecimento, que Sim. a gente sabe que está ligado aí aos fatores que Totalmente. contribuem para as melhoras significativas, né? O cérebro, a mente, ela está muito associada até com os resultados, né, Lohana? O Dos próprio, tratamentos. sim, perfeito. O próprio câncer, né? Então, por exemplo, a pessoa ela tem um pai que teve câncer. Então, ela já morre de medo de ter câncer porque o pai teve câncer. E hoje a epigenética mostra que, de fato, aquela pessoa vai ter câncer se ela tiver os estímulos emocionais, relacionais, dos ambientes que ela convive que vão despertar aquele gene, aquela questão específica ali. Né? Então, Uhum, assim como outras doenças também. Né? Então, o que uhum, hoje a grande mudança, e principalmente com a neurociência, né, que a gente vai para esse lugar da produção de neurotransmissores, de hormônios, enfim, que é muito recente o estudo, essa ciência, né, chamada de neurociência, é muito recente. Então, estão tendo grandes descobertas no mundo inteiro, né, a respeito de como esses traumas transgeracionais que a gente carrega em nossas células, em nossos genes, eles são despertados a partir desse desconhecimento de como lido com as situações. Então, por exemplo, todos nós passamos em algum momento por situações de trauma. Não talvez um trauma, um estresse pós-traumático, algo muito uhum. físico, muito assustador, mas que a gente chama de pequenos traumas, traumas com T minúsculo, né? Então, esses pequenos traumas, onde a pessoa ela se coloca em certas crenças, né? Onde ela não se vê, como você bem falou, esses ditados populares, né? Que foram passados. Olha quanto tempo isso não está passando de geração em geração. E que mesmo com toda Uhum, essa informação que a gente tem hoje, ainda assim, essas crenças continuam se repetindo. Espero que cada vez menos, através uhum, dessas informações que a gente está trazendo aqui, mas que a gente possa, através de práticas integrativas, né, que vão complementar e integrar a medicina convencional. Então, a medicina tradicional chinesa, a medicina tradicional ayurveda, o reiki, o yoga, a auriculoterapia e tantas outras práticas, a meditação, que é, poxa, secular, né? A meditação já uhum. existe aí há tanto tempo. Então, todas essas práticas, elas vêm para complementar essa medicina convencional. Então, eu estou fazendo um tratamento de químio, de radioterapia, os grandes hospitais na área de oncologia têm reiki para os clientes, para os pacientes, né? Então, Uhum. você tem essas práticas entrando como um grande apoio, né? Uma grande integração, uma grande complementaridade para auxiliar as pessoas. Porque é Explica. através desse processo, né, interno de autoconhecimento que a gente entende quais as emoções que eu nutri durante a vida que me geraram aquela doença Hum, física. Né? Então, exatamente. como que eu gerei um câncer? Né? O que eu reprimi dentro de mim? Né? Quais foram as emoções que eu reprimi para que aquilo algum dia se virasse contra o meu próprio corpo? Né? Porque sou eu contra o meu Uhum. próprio corpo. Então, o corpo, né? As energias se atraem por semelhança.
Então, tudo aquilo que eu estou vibrando, ressoando emocionalmente, mentalmente, fisicamente, né, espiritualmente, eu estou trazendo de volta, porque a gente vive, né, a própria física explica isso. Então, a gente vive em estado de ressonância. Aquilo que eu enxergo, como que eu enxergo o mundo, né, é assim que eu vou receber de volta. Né? Então, se a gente acorda 6 horas da manhã, abre o jornal falando de tiroteio, falando de sequestro, não sei o que, não sei o que lá. A gente já preenche o nosso cérebro, o nosso inconsciente com essas informações super densas, informações que, ao invés de informar, elas mantêm a gente nesse estado de medo. E o medo, ele gera controle. E aí a gente se perde pelas questões externas, porque é muito fácil nós sermos controlados pelo medo. Com certeza, isso é usado desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano existe. A gente já. E antes disso, né? A gente já vê o domínio pelo medo, né? E é interessante quando você fala, né, da questão do câncer, né? Porque assim, ainda a gente vê algumas pessoas assim bem conflitantes, porque a gente veio de um mundo onde assim a gente aprendeu que, ó, cuidado com tal doença, porque o seu pai morreu de problema cardíaco e você tem a propensão genética para isso. Ó, cuidado com a diabetes, porque o seu avô teve, o seu tio teve, seu tataravô teve. Então, assim, e a gente foi levado a acreditar que são doenças que são passadas geneticamente. Mas se você começa a fazer, como diz, uma engenharia reversa, e vamos só considerar, não vamos dizer que é uma verdade absoluta, mas vamos considerar que isso que a Lohane está falando realmente faça sentido, que tem a ver com a energia, com a forma de pensar, com o ambiente. Será que não faz sentido que o mesmo ambiente que o seu pai, que o seu avô, que o seu tio, a gente acaba reproduzindo? Quantas coisas a gente diz assim, nossa, quando eu for mãe, eu vou fazer completamente diferente do que eu vivi na minha casa. Quando você vê, está lá, eu brinco, né? Daqui a pouco tô eu varrendo os brinquedos dizendo, quem não catar, vai pro lixo. Você fala, meu, eu tô fazendo igualzinho a minha mãe. Coisa. Mesmo a gente dizendo, estudando, não, porque agora eu vou ser uma mãe evoluída. Meu, tem coisa que a gente, sem perceber, a gente tá reproduzindo. Imagina o que a gente faz no automático. Sim. Né, dores, então assim, faz muito, muito, muito sentido, né? Inclusive, eu tive uma experiência, uma das primeiras coisas assim, meu Deus, lá atrás, quando eu comecei a ter alguns contatos com a questão como fala, sistêmica, né? De constelação sistêmica. Eu tive um contato com uma moça que participou desse processo e era interessante porque ela era muito religiosa, ela era de uma igreja e tudo, e ela tinha até uma certa resistência com alguns conceitos, mas ela passou pela vivência e ela acessou uma questão da ansiedade dela, que ela tinha ali, estava sofrendo uma ansiedade terrível. E ela acessou uma questão de como se fosse um trauma que ela não viveu. E na hora foi conflitante para ela, porque ela tinha essa construção de não, da igreja evangélica, não existe vidas passadas. Só que ainda assim, quando ela passou daquilo ali sobre a questão de fome, de passar fome e tal, quando ela foi buscar dentro da própria história a genealogia dela, os ancestrais dela mesmo. Não estávamos falando de outras vidas, ela nem acreditava nisso, né? Ela percebeu e acessou essa dor da fome, da falta, da escassez. Me falha aqui, salve alguma confusão, um engano, mas parecia que tinha tido um avô ou tataravô, alguma coisa que tinha passado por guerra e tudo mais. Então, poxa, olha o trauma extremamente forte que foi passado. Transgeracional. E mesmo assim, uma pessoa que de alguma forma estava ali cética com alguns conceitos, mas que acessou essa consciência e conseguiu entender o início de uma ansiedade que estava assim tomando conta dela, ela não estava conseguindo mais trabalhar, viver. E eu até te perguntar, em casos, por exemplo, onde a doença está instalada, por exemplo, Lohana, assim, uma síndrome do pânico ou sei lá, uma depressão, esse tipo de tratamento pode auxiliar de maneira prática e efetiva?
Perfeita colocação. Né? Hoje tem um doutor que eu adoro ele, eu estudo muito sobre essa parte de traumatologia, né? Nervo vago, etc. e tal, teoria polivagal. E aí tem um doutor chamado Dr. Gabor Maté. Ele está bem famoso agora, tem muitas palestras, filmes, né, sobre ele. Tem um livro dele muito bom que se chama O Mito do Normal. Depois eu vou deixar aqui algumas bibliografias também, mas é muito legal porque nesse livro ele fala, né, sobre todas as porcentagens dentro dos estudos clínicos, né, realizados em pacientes com câncer. Muitas vezes esse câncer é mais propenso a pessoas que viveram traumas transgeracionais, e aí tem uma relação que ele faz com o câncer de mama, com a mulher reprimida das suas emoções, ou da sua atuação profissional, ou de muitas coisas que a gente já sabe, né, que passamos. Então, ele tem isso tudo aí, tem vários estudos, com a própria questão racial, né, como que a própria cor da pele, pelos traumas vividos de preconceito, tem genes, né, mais propensos a desenvolver o câncer. Enfim, tem vários estudos clínicos sobre isso, já explodindo aí pelo mundo, e ele é um cara que ele realmente traz essa parte de trauma transgeracional, e tudo baseado na ciência, tudo baseado aqui e agora, sem falar de vidas passadas, né? Então, é muito legal tudo isso. E aí eu trago também casos, né, que já foram vários, né? Eu atendo clientes que passam por processos depressivos há muitos anos. Tem um caso específico de uma moça, né, que ela passou durante a vida toda por esse processo assim, de desconexão do próprio corpo, do próprio ser, né? E ela começou a fazer o acompanhamento aqui integrativo, com as práticas integrativas, com a nossa troca, né? E todo esse processo. E mais ou menos 4 meses, né? Ela falou para mim: Lohana, eu nunca me senti tão conectada comigo mesmo. Uau. Como eu me senti agora. E ela falou isso não no sentido de que, nossa, sei lá, eu curei ela, não, mas de que ela mesma chegou ao ponto de se reconectar com a sua própria essência. Né? Então, ela passou por processos super abusivos, processos super traumáticos, uma menina super jovem, né? Ali na casa dos 20 e poucos anos, e a partir desse olhar integrativo, aliado, né, ela já tinha passado por vários processos psicológicos e psiquiátricos, né, e continua passando, mas ela falou que as práticas, né, que esse atendimento integrativo chegou para ela no momento em que, de fato, ela conseguiu sair da estagnação, de não ter mais vontade de viver e fazer as coisas, e a partir dali a ter uma outra forma de se enxergar e de ver as suas próprias feridas, né? Então, para mim, isso é um dos resultados que me deixa muito realizada e muito feliz, né? Porque não sou eu que trago a cura. Eu sou só aquela pessoa que vai utilizar ferramentas onde o autoconhecimento é a chave principal. Então, o Reiki, ele vai te trazer o quê? Consciência sobre as suas questões físicas. Por que eu sinto dor? Por que eu tenho problema de fígado? Né? Quais são as raivas que eu fiquei armazenando ali durante tanto tempo? Como que eu lido com elas? Como que eu olho para elas? Como eu aceito elas? Como eu perdoo as pessoas, né, que fizeram algo comigo? Então, tudo isso vai sendo nutrido, carregado do nosso corpo físico, né? Até o ponto de vir. Até o ponto do nosso corpo emocional, até o ponto de vir para o corpo físico. Então, as práticas integrativas, assim como essa, assim como um trabalho que eu também faço, né, de círculo de mulheres, onde a gente vai ter essas práticas de canto, de reconexão, de escuta profunda, de trabalho de cura ancestral relacionado ao nosso feminino, assim como outras práticas também, né? São ferramentas que estão aí disponíveis. Então, uma coisa que eu acho muito legal é que a gente vê muita gente falando que o mundo está um caos, que a gente está na pior dos tempos, né? Agora ainda estão falando que vai ter o fim do mundo mesmo, tem o colapso e tudo mais.
Então, assim, eu já vejo isso de forma completamente oposta. Para mim, a gente nunca teve num momento tão oportuno de crescimento, de evolução como espírito. Porque nesse Uhum, momento a gente tem a informação chegando de forma fácil para todo mundo, de forma gratuita. Olha o que a gente está falando aqui, né? O quanto uhum. que isso foi negado e escondido a sete Demais. chaves. Há séculos atrás, nós duas estaríamos sendo queimadas na Queimadas, eu ia fogueira. falar. Eu amo que a gente está super sintonizado, que eu vou falar toda tarde. É isso. Certeza que a gente Então, já foi em assim, alguma vida, né, amiga? certeza. Não, Com eu já fui certeza. vários. Eu já devo Enfim, ter sido. então o mais legal é a gente estar tendo essa oportunidade de acessar essa informação, independente de classe social, independente de cor de pele, independente, sabe? Se a gente não teve essa oportunidade em nenhuma outra geração anterior, nenhum Uhum, século anterior. Então, isso que uhum. a gente está tendo agora é uma grande oportunidade de consciência, né? De chegar a esse lugar de consciência, né? De chegar a esse E lugar de uma cura. coisa assim que até uma das pessoas que eu entrevistei aqui um dia, ah, ele coloca assim a doença como realmente um caminho de cura, e é Sim, verdade, por quê? Porque a dor, o trauma, a raiva, a tristeza, a energia daquilo tá ali. Quando a sim, doença ela aparece, ela vem para fora, vamos dizer assim, é oportunidade. Puxa, que sim, bom que a gente agora pelo menos pode enxergar para que isso se perfeito. cure, porque a É, nossa grande missão aqui nessa terra é evoluir. É, 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 exato. é transmutar quem nós somos hoje em seres melhores. Então, quando a gente encara esse mundo, né, com essa visão tão material, a gente, poxa, eu não posso morrer, eu não posso, né? E às vezes, poxa, era o que precisava para ela dar mais um passo aí nessa evolução, Exatamente. É o né? processo E de cada um. é o Nada, processo nada de cada um. tem uma frase, né? Nada chega ao homem que não é do homem, alguma coisa assim. E eu adoro essa Não. frase, porque tudo que a gente está vibrando, a gente está ressoando para trazer situações que vão provocar o nosso aprendizado, né? Então, às vezes as Uhum. pessoas se perguntam: nossa, por que isso se repete tanto na minha vida? Né? Porque você ainda não aprendeu a lição que aquela situação quer te mostrar, né? Você ainda não olhou para dentro para entender o porquê. Então, a doença, para mim, realmente é uma mudança de rota, né? É um E é caminho de bem isso, você Lô. se São mudar. camadas, porque olha que interessante isso que você me falou, me deu um start aqui. Há um bom tempo, antes de eu ter filhos, eu comecei esse meu processo de cura do meu feminino. Perfeito. Eu tinha uma dor, assim, com o meu feminino que eu não sabia nem entender, tipo assim, muito nova, 12, 13, 14 anos, eu já tinha pontos de vista, como, por exemplo, assim, eu nunca vou ser mãe, eu odeio crianças, não Uhum. vou ser mãe. Então, assim, pontos de vista muito duros e muito, acho que até Sim, precoces para uma criança que, tipo, ali olhando, tipo, meu, por que isso, né? sim. E aí, quando eu fui passando por esse meu processo de cura, até entrando depois na cura do meu feminino, esse desejo da maternidade ele veio naturalmente, foi Uhum. aparecendo. O meu parto, toda a preparação para o meu parto foi uma reconexão com o meu feminino, porque eu fiz todo aquele parto humanizado. Eu lembro do meu Sim. médico. Ele era assim, é um bruxão também que já deve ter sido queimado em outra vida. Ele falava assim, ó, tudo que você não tiver resolvido no seu emocional vai vir na hora do seu parto e vai querer atrapalhar o seu parto. Eu falava, como assim? Você é maluco? Que papo de maluco. Mas por mais que eu tava ali né, descobrindo tudo, aquilo caía no meu coração. Então aí ele Sim, falava de abusos, de tudo, que coisas que a gente sim. precisava olhar porque isso tudo. E aí foi indo, foi indo, foi. E aí até hoje, eu me vejo tirando mais camadas e mais camadas, só que cada vez mais Eternamente. profunda. Você fala: caraca, que hora que essa porcaria vai. É, Tanto que esses tempos atrás eu tive uma consciência em relação a isso, assim, onde eu senti realmente uma consciência que me dizia: você não está agora só curando a sua percepção, são questões exatamente. das suas antepassadas. E Perfeito. você veio nesse momento para curar. E aí Sim. eu falo, caramba, por isso que é tão doído. É isso que você estava É tão falando. doído. É É porque por as isso que você pessoas fala assim, tão acham. difícil transmutar isso. Sim. Por quê? Você imagina, é igual a pessoa que passa 60 anos da vida dela fumando.
ela pode parar? Pode. Mas e tudo que ela, né, consumiu, nutriu o corpo dela durante 60 anos, vamos dizer assim, né? Então, da mesma forma, são esses traumas que perpassam as gerações, né? Então, quando você fala nesse caso, né, de é difícil, né, voltar para essa dor, achei que eu já tinha resolvido. E aí eu sempre explico para as pessoas que eu atendo, né, que é uma espiral. Então, a gente está aqui, a gente curou, né, nessa volta aqui da espiral, a gente entendeu um processo. E aí a gente deu outra volta. E quando a gente deu outra volta, a gente passou de novo por aquele processo. Talvez de uma forma um pouco mais leve, né? Mas aí a gente continua passando por esse processo porque o tempo é espiral, o tempo não é linear, né? Então, o passado, presente e futuro acontecem ao mesmo tempo. Quando eu curo uma coisa que aconteceu no meu passado, não necessariamente numa vida passada, às vezes nessa própria vida, eu também estou curando o meu presente e o futuro que vai se apresentar. Então, esse cuidado, olhar para você, né, como um todo, como algo muito mais profundo além do físico, faz você enfrentar coisas que você carrega há muito tempo, né? E que não são só suas, né? Que são esses traços realmente que alguém vai ter que curar em algum momento. Então, olha que maravilha você passar isso para as gerações futuras através dos seus filhos. Você mesma já curou para que você não repita isso nas próximas gerações. Então, o autoconhecimento, o cuidado integral, ele vem no sentido de não perpetuar Oi, falhou um pouquinho. novamente. O autoconhecimento, né, a saúde integrativa, ela vem nesse momento de não perpetuar mais Oi, aqueles traços. ouvindo aí? Tá falhando? Você tá me ouvindo? Estou te ouvindo, Oi, tá acho me que ouvindo? deu. Ah, tá. Acho que então foi aqui Voltou? alguma. Voltou? Eu estou te ouvindo normalmente. Tô te Pode ouvindo. seguir, acho que agora estabilizou. Foi? Tá, então tá bom. Então, esse processo de autoconhecimento, né, e de saúde integrativa, desse olhar mais integrativo com o cuidado, com o ser humano, né, ele vai evitar. Tá me ouvindo? Acho que uma oscilação na internet, acho que já voltou, tá ok. Ô, Lohana, eu vou pedir para você repetir o finalzinho, porque acho que teve uma Tá instabilidadezinha bom. aqui, eu não estava conseguindo te ouvir. Parou um pouquinho essa câmera. Isso. Então, esse processo de autoconhecimento, esse processo de olhar integral para a saúde, de você conseguir acessar essas coisas, não é um processo fácil, né? Muitas pessoas vendem isso, né? Fazem um marketing absurdo de que trago a prosperidade e a abundância em 3 dias. Quando, na verdade, o processo de 3 dias de autoconhecimento imersão, vou curar tudo, resolver tudo. Meu Deus, eu queria. não aguento isso, gente. E aí é um processo que ele vai se repetir em diferentes momentos com diferentes pesos, né? A partir de cada cura que você vai realizando, aquilo vai se tornando mais leve. Assim como é um processo de depressão, assim como é um processo de ansiedade, de síndrome do pânico. Então, às vezes, você vai ter essas oscilações. E isso não é estar errado ou estar para sempre doente. Não. Isso é um processo natural da vida. Quando a gente pensa na vida, a gente entende o quê? Que a gente tudo é fluxo, tudo é movimento. As nossas células são formadas de quê? De átomos, que são formados de partículas subatômicas. O que são partículas subatômicas? Onda e velocidade. Né? E o que a onda faz? Sobe e desce. Então, a gente vai subir e vai descer. Né? Para a gente subir, a gente tem que descer. Só que a diferença é que com o autoconhecimento, essas oscilações, elas vão ser menos intensas, vão ser menos montanha-russa. Então, a gente vai ter nessas oscilações E a mais gente próximas conseguir, de do repente, ficar eixo. menos tempo naquele vale, naquela dor, Exatamente. naquela... Né? Porque você vai incidir muito menos na intensidade. Então, o objetivo do autoconhecimento não é de uma hora para outra você ficar feliz o tempo todo. Isso não existe, isso é ilusão, isso é Transcendi, virei um maia. Buda, quem dera, né? Não, é você ter paz e conforto dentro de si para lidar com as suas sombras, né? Com as suas dificuldades, com as adversidades que se apresentam na sua vida. Então, quando a gente fala numa vida próspera, abundante em todos os sentidos, é você ter essa consciência
de que a partir, né, de orar e vigiar, de eu estar percebendo como eu estou agindo, como eu estou sentindo, como eu estou pensando, o que eu estou vibrando, isso vai gerar, né, o que vai se seguir na minha vida. Então, eu sou responsável por tudo que chega até mim. E se eu ainda não compreendi por que aquela situação chegou até mim, eu preciso estudá-la, eu preciso observar a mim mesmo, observar o que me incomoda naquela situação, naquela pessoa, naquela relação, né? O que me incomoda na relação com o dinheiro, né? Então, investigar tudo isso para saber qual é a crença lá no seu cérebro que ainda está se perpetuando como um padrão de resposta comportamental inconsciente, né? Na maior parte das vezes é inconsciente, a gente não percebe. Sensacional, sensacional. Quanto conhecimento, quanta profundidade. Lô, eu sei que você preparou uma vivência especial para nós. Rapidinha. Isso. Explica um pouquinho o objetivo, o que a gente pode alcançar com essa prática. Perfeito. Eu vou trazer aqui uma prática. Essa prática, gente, eu queria só, antes da gente começar a prática, falar uma coisa muito importante, que para mim é uma frase que faz muito sentido, baseada em tudo que a gente conversou hoje, né? Essa frase é: a saúde, ela deixa de ser apenas ausência de doença e se torna um estado de coerência com a nossa essência. Uau! Então, pensa nisso, coerência com a nossa essência. Então, não é porque eu não estou doente que eu não preciso olhar para mim, né? Que eu não preciso buscar a mim mesmo, né? Muitas vezes a desconexão ela já está habitando, né, a pessoa, mas ela ainda não chegou em algo físico, né? Alguma infecção, alguma afecção física, né? Então, olhar para esse trazer esse olhar integrativo para as nossas vidas, né? Seja com ferramentas que a gente faz por conta própria ou que a gente vai procurar um profissional na área, não importa, mas que a gente comece a buscar a nós mesmos, investigar a nós mesmos, vai trazer essa coerência com a nossa essência. E a partir disso, a gente consegue chegar em lugares não imaginados antes, né? Gente, que sensacional. Eu quero que vocês, assim, antes da Lohane fazer a prática, gente, se você está aqui até agora, está fazendo sentido, talvez você tenha lembrado de alguém, poxa, fulana que está em ansiedade, está com depressão, ou está doente, ou ciclana que está sofrendo no relacionamento, ou ciclana que, nossa, lembrei da... Faz essa contribuição agora para essa pessoa que você ama. Pega esse link, encaminha aí correndo. Ó, eu vou te dar 1 minutinho para você encaminhar esse link para uma pessoa especial. Fala para essa pessoa assim: só entra, depois te explico, só manda, vai lá, encaminha, porque assim foi um papo muito esclarecedor. Eu sempre digo aqui, Lohane, que eu sou a pessoa mais privilegiada de todas aqui, porque cada podcast, cada convidado, cada pessoa que eu trago aqui, eu acesso um pouquinho de novas consciências. Eu sou a que mais aprendo, sou a que mais recebo. Por quê? Porque eu estou completamente conectada. Então, assim, se você conseguir receber aí um pouquinho de tudo que foi falado aqui, eu tenho certeza que vai contribuir demais para a sua evolução. E é como a gente estava comentando, antes de você pensar no ter, no como, foque no ser, foque na sua evolução, foque na sua cura, foque em você olhar para si, porque todas as outras coisas elas vão se encaminhando, né? As outras coisas elas vão se encaixando com muito amor, com muita tranquilidade. Então já manda aí esse convite que a Lohane vai agora fazer uma prática para a gente poder já dar os primeiros passos aí. Perfeito. E olha que legal, eu trouxe um texto para a gente fazer nessa prática meditativa. Eu vou ler um texto que foi uma canalização, né, com amigos espirituais, mentores, que eu canalizei, e o título dela é Riqueza. Ai, que lindo! Olha, estamos conectadas. A calhar, né? Eu senti de trazer essa canalização, eu ainda não tinha
trazido ela no meu canal, em outros lugares, né? E acho que vai ser um momento perfeito para a gente trazer. Então, atenção para essa mensagem inédita, né? Nem no canal, nem os seguidores da Lohane tiveram acesso a essa mensagem canalizada com o título Riqueza. Eu acredito que seus mentores já prepararam para esse momento, viu? E olha que já tem um tempo, já tem alguns meses. Mas tudo está conectado. Sempre, com certeza, sempre. Com certeza. Eu vou trazer aqui, pessoal, eu trabalho também, né, com o que é chamado de sound healing, ou seja, a cura através do som, dentro dos meus atendimentos, cursos, eventos e tudo mais. Eu trabalho com a linguagem da luz, códigos de luz, geometrias sagradas, então a gente entende que tudo é energia e o som também é energia, né? A gente tem vários estudos hoje já falando dessa importância. Inclusive, outro dia, vou falar bem rapidinho, eu encontrei um estudo muito legal que descobriram que uma sinfonia de Mozart auxilia no processo de cura da microbiota intestinal. Olha que incrível! Caraca. E o próprio Einstein já dizia lá atrás, né, que a medicina do futuro é a medicina de frequências. Né? Então, quem sabe, daqui a um tempo a gente não vai ter mais dessas experiências que a gente só encontra em ambientes integrativos, a gente vai ter também na próprio sistema de saúde daqui a pouco. Enfim, então hoje eu vou trazer uma meditaçãozinha. Eu quero que, primeiramente, a gente comece fechando os olhos, sentando-se numa posição confortável, deixando a coluna ereta. Então vamos sentar direitinho, uma posição confortável, colocar as nossas mãos na altura do coração de quem sentir, né? Não é obrigatório, mas colocar ali a nossa intenção para que essas palavras elas possam reverberar nas nossas células, no nosso inconsciente, na nossa vida como um todo, e que de alguma forma essa mensagem ela possa trazer um pouco de paz, um pouco de harmonia e de maior consciência para a sua vida como um todo. Então vamos fazer algumas respirações profundas, lentas. Inspira pelo nariz, solta pelo nariz. Faz uma inspiração onde a sua barriga ela infla e ela murcha. Então eu inspiro inflando a barriga e solto murchando a barriga. Essa respiração é chamada de respiração abdominal, que seria a respiração correta. Então a gente vai fazer alguns ciclos dessa respiração profunda, lenta, bem devagarinho. Enquanto isso, eu vou começar a trazer o texto, tá bom? Então, se conectem com o coração, ouçam essas palavras com o coração aberto, sem definição, sem verdade absoluta, apenas com o coração aberto. Riqueza. Desde muito jovens, aprendem aí na Terra que o dinheiro é uma das coisas mais importantes, seja como modo de sobrevivência e boa formação, seja como meio de obter sobre o outro, poder sobre o outro, seja como moeda de troca. Há muitos íons, essa moeda de troca foi responsável por conflitos, guerras, discrepâncias, violências. Mas quando falamos em riqueza, a verdadeira riqueza não se dá por uma moeda de troca chamada dinheiro. A verdadeira riqueza é encontrada somente na paz e harmonia de seu coração para consigo mesmo. É muito fácil ser possuído pela ganância, pelo ego, por distorções de valores e princípios, ser dominado por algo externo de si. Quando olhas para tantos relatos verdadeiros, advindos do coração de quem já obteve riqueza financeira suficiente e perceberam que ainda assim se sentiam vazios, dotados de tristeza, desconexão e solidão. Talvez porque a riqueza pela qual buscam verdadeiramente decorra da conexão com a sua essência, com o que jaz dentro de ti profundamente. A sua voz que te lembra o caminho de casa,
o verdadeiro amor incondicional, a vontade genuína da união. É fácil se perder nos abismos de sua própria ignorância e avidez. O desafio é olhar para suas sombras e vicissitudes e escolher melhorar, adentrar um novo patamar de sua consciência e razão, engrandecer-se de saberes e não de superficialidades, desejos ininterruptos que só geram mais expectativas e frustrações, pois não preenchem o interno. E aqui não falamos de negar o conforto ou superar sua condição financeira, mas sim de compreender que quem comanda quem. Se tornar escravo dessa riqueza ilusória é mais um desafio que crias contra ti mesmo. E esse, o fazendo enxergar através de situações e relações, que não é esse o caminho. E muitas vezes, muitas situações, muitas relações, nem sempre ensinam pelo amor, mas na maior parte das vezes ensinam pela dor. Mas isso não é necessário. Quando te colocas disposto a buscar assim, com afinco e vontade, dás permissão para que possamos auxiliá-lo, seja por meio de ideias, intuição, sincronicidades. Àquele que se abre para receber o Santo Graal é dado um mapa de direções. Não se pode alcançar a paz sem construir uma fortaleza sobre seu caos, sem admitir seus erros e acertos. Encontra-te com sua voz e assim caminhamos novamente, de mãos dadas, em um só coração. Respirem, sintam essas palavras. No texto a gente teve uma frase que disse: àquele que se abre para receber o Santo Graal é dado todo o mapa de direções. Para muitos espiritualistas, esse Santo Graal simboliza a busca interior pelo conhecimento e pela conexão com o divino. Então aqui ele pode ser interpretado como o próprio coração humano, o cálice que contém a centelha da divindade e que deve ser preenchido com verdade, pureza e o amor incondicional. Então vamos ouvir mais um pouquinho essa frequência, eu vou aumentar aqui agora. Deixar que ela adentre o nosso corpo físico, nosso corpo emocional, nosso corpo mental. Que essas palavras que a gente ouviu possam, de alguma forma, nos dar coragem para enfrentar algumas coisas que ficaram paradas por muito tempo, ou que por medo a gente não quis enxergar, não quis olhar. E que esse amor, ele possa reverberar dentro de nosso coração para a nossa vida. Vamos respirando profundamente, retornando lentamente, sentindo o corpo físico, os pés, as mãos. Vamos voltando devagarinho. Espero que todos estejam se sentindo bem. Simplesmente sensacional. Digam aí, quem participou com a gente aqui. Coloquem aí qual foi a sensação. Eu senti uma frequência, uma energia muito presente aqui, de consciência, de sabedoria. E acredito de verdade que essa mensagem foi para esse momento, foi para esse tempo. Que delícia! Bateu com tudo que a gente falou, né? Menina, que incrível! É isso que a gente falou, né? Da espiral do tempo, né? Não, É a sincronia. Não importa quando, foi no momento certo. Lohana, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir vão despertar aí esse desejo de te procurar, de aprofundar, né, nesse processo, como você falou. Não é que você está vendendo cura,
Nós estamos Exato. falando de autoconhecimento e que vai sim, tá, gente? Eu me cancelem se quiser. Vai sim te levar para um caminho de cura, um caminho de transformação. Só que, pasmem, essa cura não vai acabar nunca, ela vai aprofundar, curar Ela cada é vez mais eterna, né? profundo, cada vez mais profundo. E que vai ser gostoso, e que vai ser bom. Lô, deixa aqui os seus contatos, as suas redes sociais, explica um pouquinho como que as pessoas podem passar por um processo com você, ou de repente se tem Perfeito. alguma turma, alguma coisa que dê para as infinitas possibilidades de estarem aí nesse processo. Perfeito. Bom, vou falar um pouquinho dos cursos de Reiki, né, que são os mais presentes aqui, e os atendimentos. Os atendimentos integrativos eu faço para o mundo todo, não só para outros estados, eu faço online e presencial também para quem é do Rio de Janeiro, aqui em Niterói. Os acompanhamentos integrativos eu trago diferentes ferramentas baseadas, né, em toda a minha formação, toda a minha bagagem, né, para auxiliar a pessoa de uma forma multidisciplinar, né, para que ela chegue a esse lugar de consciência, de mudança de estilo de vida, de rotina, né, e abarcando todos os pilares da vida dela. E fora o acompanhamento integrativo, tem os cursos de Reiki que eu ministro no Rio de Janeiro, em Niterói, em São Paulo. Então, vou ter uma turma aí em São Paulo de nível 3 agora em junho. E vou levar para ir para São Paulo pela primeira vez, dia 28 de junho, o Círculo das Rosas, que é um trabalho todo canalizado de cura do feminino, baseado no que acontecia nos templos, né? Voltados para a cura então já vou fazer o convite ao vivo aqui, em julho ou junho? Junho, mês 6. Junho, mês 6, olha aí, mês que vem. Quem acha que a Lohana deveria separar um dia dela, já vai estar aqui em São Paulo para a gente trazer o tema só sobre cura do feminino, a gente aprofundar um pouquinho mais sobre o trabalho com o feminino, que eu particularmente, gente, uma área assim que eu amo e eu quero aprofundar cada vez mais. Deixa aqui então o convite, Lohana. Já fica o meu convite para você estar aqui, mas para as pessoas que querem curar, que querem aprofundar mais nessa questão da cura do feminino. O evento ele vai acontecer, se eu não me engano, Campo Belo, que eu confundo ainda os nomes aí em São Paulo. Mas é Campo Belo. Sim. E vai ser num lugar super bacana, que já tem essas práticas. Quem for acessar minhas redes sociais vai ter acesso a todos esses eventos, mas o Círculo das Rosas é a primeira vez que eu estou levando aí para São Paulo, eu sinto que vai ser bem especial, uma egrégora muito bonita. Então vai ter esse evento agora também. Em agosto, do dia 1 ao dia 3, eu vou conduzir um retiro aqui na região serrana do Rio de Janeiro, em Teresópolis, um lugar friozinho. Que gostoso! Né? Então, a gente vai ter um retiro de 3 dias com yoga, práticas de roda xamânica, celta, ritual de primavera, né? Para, mais uma vez, celebrar os ritos de passagem, né? Para homens e para mulheres de todas as idades. Legal! Tá? Então, vai ser um retiro bem especial. Eu vou conduzir ele junto com uma amiga, que é professora de yoga há mais de 20 anos. Então, vai ser muito legal. A gente vai ter várias atrações, várias coisas legais, né, nesse processo de autoconhecimento. É um mergulho mais profundo, né, do que um evento de um dia. Sim. Então, para quem está buscando, é muito legal esse mergulho, né, dentro de si próprio e conhecendo novas pessoas, né, trocando com quem também quer melhorar e quer entender. Então, fala novamente aí seu @, porque todas essas informações, os cursos, você que ainda não está seguindo a Lohana, já corre lá, deixa novamente aí seu @, Lô. O meu @ é Lohana com H, assim como vocês estão vendo meu nomezinho aí, LOHANA.22. Em todas as redes sociais é Lohana.22. E se vocês não encontrarem Lohana.22, vocês podem procurar por Lohana, com acento agudo no primeiro A, AM, né, que seria a abreviatura do meu sobrenome. Lohana AM também é meu canal do YouTube, gente. Eu também compartilho vários saberes voltados para neurociência, espiritualidade, meditações com frequências. Tudo eu compartilho lá no canal também, né, como uma forma
de ser ponte, né? Porque é isso que os mentores falam para mim, né, filha? Você só está aí para ser ponte. Para ser ponte. Então a gente recebe e transmite essas informações que para mim já foram muito, né, importantes e que hoje eu posso também veiculá-las, né? E uma coisa muito legal que eu vou deixar com a Nathalie são 5 indicações de livros de autoconhecimento, livros diferentes, de pessoas diferentes, de tempos diferentes, mas todos que são livros que eu recomendo muito para esse processo interno, e eu acho que a bibliografia é muito importante, né? O estudo de nós com nós mesmos é muito importante, não só, né, o atendimento integrativo ou de outras formas, mas também... como eu digo, a gente tem que se nutrir o tempo todo, gente. Você está acordando, você já bota lá um Ho'oponopono, você vai treinar, você já bota um audiobook, você vai dirigir, já bota o Águia Cast para você ouvir. Por quê? Porque é o tempo todo, porque se deixar, a gente vai para o nosso cabeção lá, com aqueles crenças e tudo mais, e aí a gente só vai criando porcaria. Então, se alimente, se nutra de conhecimentos como esse no canal, no YouTube, e com certeza... você vai alcançar lugares incríveis aí. Lohana, muito obrigada, parabéns. Olha, eu vou te chamar assim de menina, não pelo contrário. Gente, eu tenho 31, é só a cara. Você só tem cara, né? Mas é um monstro de conhecimento, de bagagem. Parabéns pelo seu trabalho. Pelo seu carinho com o seu trabalho, com as pessoas. Você tem um caminho aí de muito crescimento, de muita luz, eu tenho absoluta certeza. E eu já vou te puxar aqui, porque a gente já vai agendar o próximo podcast ao vivo para falar sobre cura do feminino, que vai ser lindo. Eu tenho certeza. Já posso adiantar até o título, porque... Já posso adiantar até o título, porque eu já fiz palestras, né, do feminino. Que legal! Qual que vai ser o título? Vivendo o feminino na sua integralidade. Ai, que lindo! Então, gente, já se liga, já segue a Lohana para você saber quando ela vai estar aqui. Meus amores, um beijo para você, minhas águias, que vocês voem cada vez mais alto nesse processo de autoconhecimento, de conquistas, e só vão. Bora lá. Tchau, tchau, Lohana. Beijo, gente. Gratidão por tudo. Até, pessoal. Gratidão. Tchau, tchau.